com abrir-se num certo grau para essa imensidão. Para a imensidão do desenvolvimento potencial destes 6 vetores: frente, trás, alto, baixo, esquerda, direita, do seu próprio ser. Isto é, quando a consciência rompe com a sua placenta regional e quando o conforto não compensa mais. Quando o conforto já não compensa. E a pessoa inaugura a sua própria teologia da libertação. A sua. Esse despertar, que não é uma iluminação, é uma lavagem dos ouvidos, uma lavagem dos olhos, uma lavagem da fala, uma lavagem dos sentidos interiores, cognitivos, exteriores, uma lavagem da linguagem. E uma pessoa desperta é uma pessoa abismada porque ela percebe a indefinição, no bom sentido do termo, e a infinitude da sua situação. E um dos problemas que se coloca a uma mente desperta, a uma mente que já não está ensurdecida, surda, pelas suas próprias certezas, e também uma mente que já se desapaixonou da função da dúvida e que tem uma equidistância em relação às suas antigas certezas e em relação a esta coisa vorticiante, luciferina da instituição, para não dizer do império da dúvida, duvidar por tudo e por nada, só porque sim. Há um momento em que a mente se fica cansada desses 2 pontos. E um dos problemas que se coloca para ela é, uma vez que o ponto de resistência, o último ponto de resistência do ser humano, é uma minúscula chave no plano mental superior, como nós vamos ver. Há ali um ponto na mente superior que tem 3 posições. E nós, os homens sofisticados do século XXI, não gostamos de nada que só tenha 3 posições. Tem que ter muitas posições. Tem que ter muitas alternativas. Tem que ter 3 posições só. Pois, mas há o sim, o não e o preciso de mais algum tempo. É simplista, não é? Parece. Mas é como se as grandes fontes, as grandes correntes que nos constituem, desde o prana mais denso, físico, muscular, até ao orvalho refinado da poesia. A poesia é aquela coisa vaporosa que se vai decantando na consciência, na calote da consciência. Desde a densidade, todas as nossas correntes convergem para essa fechadura, para essa... o cristianismo chama-lhe porta estreita. É uma abordagem, tem a ver com arquitetura. Como vocês têm visto nestes encontros, não é a porta que é estreita. Nós é que engordamos muito ao longo da história. Porta é porta. Nós não podemos dizer que um colibri bate as asas muito depressa, que um beija-flor bate as asas muito depressa. Ele bate as asas muito mais rápido que os outros pássaros. Se calhar os outros pássaros é que batem as asas lento.
Sabem, tudo é relativo. Não sabemos se a porta é estreita. Mas todas as correntes que nós somos compostos, desde o sangue ao prana até às abstrações mais refinadas, tudo isso converge para um ponto, que é um ponto onde três coisas são possíveis. Sim, não e o que é método, já compreendi, preciso de mais tempo. Mas o melhor de nós próprios está do lado de lá, dessa porta. Melhor não num sentido final, mas o complemento das nossas feridas. Aquele que vem e que nos abraça por dentro e, portanto, de uma forma hermética, nos corresponde. Por dentro. É um grande mistério para a libido, para a consciência, para a linguagem, para o amor, para o afeto. A ideia de que há um que vem por dentro, há um que vem por dentro, que nos complementa por dentro. E isto sem cair naquela macrocefalia, naquela mania da autossuficiência emocional e do isolamento. Não. Deixa o abandono. Esquece o abandono. O abandono tem a ver com os 101 Dalmatas e com a Vampirella e com a Cruella de Vil. Queria fazer um casaco com os cãezinhos. Como? Não, tem nada a ver com o abandono. Não, tem a ver com o surrender, mas é o surrender... O que é o surrender? É aí que estamos a tentar chegar. Não tem a ver com o abandono que é prescrito de fora para dentro. Porque, sabem, como nós vamos ver hoje, a prescrição é uma nova arena onde forças negativas se instalam. Não tem a ver com alguém de prescrever um abandono. Tem a ver com um fenómeno de síntese dentro de um ser. Mas um dos problemas para a mente contemporânea, para a mente desperta, aquela que sabe que existe um infinitesimal quântico abaixo dos seus pés, que existe um potencial insondável acima das nossas cabeças, figurativamente, que existe uma região ocidental da consciência onde o indivíduo é diurno e faz escolhas, que existe um oriente da consciência em que ele é fluido e informal e nada está cristalizado em linguagem e tudo é pulsão inconsciente, uma sombra de si, que existem essas raízes que afundam na origem da matéria e nós estamos ligados a elas, que existem essas raízes que se prolongam até à Trindade. Portanto, que existem estas várias direções. Vocês provavelmente lembram-se daquela oração dos índios: beleza acima de mim, beleza abaixo de mim, beleza à minha frente, beleza atrás de mim, beleza do meu lado esquerdo, beleza do meu lado direito. É uma oração dos índios às 4 direções. Agora estamos a falar de 6 direções. Um dos problemas que se põe à mente é... Nós estamos habituados a que a liberdade, afinal, é a liberdade de pensar. E que a liberdade se relaciona com o quanto nós nos podemos afastar e aproximar outra vez daquilo que não compreendemos. E a liberdade de construirmos a nossa relação com isso. A liberdade de construirmos a nossa própria linguagem.
A liberdade de pensar. E se vocês observarem em obras como o Papillon ou o Diário de Anne Frank, ou os registros dos prisioneiros judeus nos campos de concentração, como Diário, até o Zeca Afonso, a grande liberdade que está a ser ali expressa e aquilo pelo qual se está a lutar é a liberdade de pensar. É a liberdade do pensamento. Essa liberdade do pensamento, em muitas direções, estimulou coisas que não parecem ter a ver com liberdade de pensamento, como por exemplo a ciência. Mas mulheres como a Madame Curie, ou o próprio Pasteur, ou o nosso Egas, se não tivessem uma relativa liberdade em relação às superstições do seu tempo e à mentalidade do seu tempo, não teriam feito ciência. Essa liberdade que começa na mente, depois prolonga-se nos costumes. E nós tivemos indivíduos como a Coco Chanel, ou a Anais Nin, ou Simone de Beauvoir, toda essa história que vocês conhecem, que fizeram, que encarnaram a liberdade mental do feminino. E essa liberdade prolongou-se na estética. Vocês têm indivíduos a fazer, o Dali, o Max Ernst, etc., fazem quadros, tu ficas bem, este indivíduo deve ser muito livre por dentro, porque a liberdade de pintar o que se quer, de se fazer o que se quer, de determinar quantos centímetros é que uma mini saia tem. A liberdade de pensar. E é muito delicado mexer nisso. Não se pode, como se disse no último encontro, mexer na capacidade crítica, retrospectiva do homem contemporâneo. Os homens de hoje querem e vão manter a sua atitude crítica em tudo o que diz respeito a para trás, retrospectiva. Portanto, nós temos um novo problema, que é o que está à nossa frente. O que está à nossa frente, que já não tem a ver com prenderem a liberdade de pensar, limitarem o nosso pensamento, tentarem nos dominar mentalmente e assim sucessivamente. O que é que está à nossa frente? Onde é que nós chegamos? O que é que está à nossa frente? E o que está à nossa frente implica que cada pessoa se defina, se encontre e organize um cristal com o seu pensamento. Nós precisamos de resolver a mente pensante. People. Só tenho pena não ser um pastor muçulmano, um pastor protestante. Começámos a cantar gospel aqui. Mas basicamente nós precisamos de resolver esta mente pensante. Precisamos de nos apaziguar com a ansiedade da liberdade. Não com a liberdade, com a ansiedade de eu sou suficientemente livre, eu sou suficientemente móvel, eu sou suficientemente ágil, a minha ginástica está preservada cá dentro. Quais são as paredes em que eu estou a bater? Porquê que isto está a ser dito desta maneira? Porque a preparação para as iniciações implica uma organização da mente. Não uma organização no sentido tenho que ter cuidado com as palavras. No sentido rígido ou no sentido masculino, velho da palavra, ou no sentido fechado da palavra. Não é uma organização no sentido de uma reafirmação de certezas absolutas, que era a antiga técnica que as pessoas tinham de se livrar da mente. Antigamente, as pessoas, os nossos avós, livravam-se da sua mente
através de tatuarem na sua consciência dogmas e verdades absolutas. Na verdade, até eram dogmas um bocadinho de má qualidade, porque os verdadeiros dogmas são coisas muito belas. Os dogmas puros são coisas muito belas. Há coisas que nós temos que dar como adquiridas. Um dogma é algo que tu dás como adquirido para conseguires produzir conhecimento. É pré-racional, ou pós-racional, ou transracional. Mas uma vez adquirido aquilo, tu podes ser racional a seguir. Mas, olha aí, como os nossos avós livravam-se das angústias da mente através de adquirirem dogmas, superstições, mentalidades, preconceitos, limites pré-definidos. Todas estas balizas vibracionais da mente têm uma radiação própria, têm uma vibração própria, têm uma força própria. E a partir de um certo conjunto de balizas vibracionais para a mente, quando a mente fica com a forma de França, ou que fica com a forma de Espanha, ou que fica com a forma dos Estados Unidos, tu ganhas um cancro. Um cancro é o resultado de uma mente parada. O cancro tem muito a ver com dor solidificada. E a dor solidificada é porque o corpo astral não teve a ajuda de uma mente livre para se renovar. E uma mente livre, uma mente fossilizada, uma mente parada, não pode ajudar as emoções. Não pode ir ao rescue, sabes, como os helicópteros numa noite de tempestade, não pode ir ajudar as emoções. Não ajudando as emoções começam a criar quistos, esses quistos têm um peso e rompem o plano etérico e atingem o comportamento das células. Old story. Toda a gente já sabe isto. Mas o problema da iniciação é o problema de como é que nós pegamos no indivíduo pleno, total. Ou se não é pleno e total, é só por questões kármicas, portanto não conta. No fundo, o indivíduo é pleno. Só que o karma dele não lhe deixa ser pleno aqui, ali. Mas se deixasse, ele era. Portanto, quer dizer, não é uma inibição que venha de dentro. Há uma lei cósmica que está a impedi-lo de ser completo. Mas ele em si... Como é que tu pegas no indivíduo pleno, com a estatura de 20 séculos em cima dele? 20 séculos? 1 milhão de anos em cima dele, e o convidas a organizar a mente, a criar um cristal com a mente, a fazer da mente geometria, a ser menos mirabolante. Isto é muito difícil o que eu vou dizer agora, a desestetizar a mente. E lentamente superar a imagem mental superior que ele tem de si próprio. Porque a caminho do céu vocês têm um monstro nas nuvens, que é a vossa própria cara, que não vos deixa passar. O indivíduo está realmente a caminho das grandes da libertação profunda, e é importante perceber que no firmamento conceptual, nas cúpulas superiores da nossa consciência, tu vais subindo e forma-se ali uma cara, um bocadinho mais para o verde enjoo, que é o teu guardião do umbral, e essa cara diz-te: onde é que tu julgas que vais? Agora que eu consegui tudo, não te vou deixar passar. E essa cara começa por coisas que não são legítimas. Mas uma vez tu superares as coisas que não são legítimas, ele começa a tentar seduzir-nos com coisas que são legítimas. Ora, a sedução do legítimo é muito mais difícil de transcender do que a sedução do que não é legítimo. E o que é a sedução do legítimo? É que esse grande rosto no céu de ti mesmo diz-te assim: pintainho. Foram necessárias décadas para que tu organizasses essas coisas e aquelas ainda. Foram necessárias décadas para esse charme, foram necessárias décadas para essa competência, foram necessárias décadas para essa localização no GPS social, foram necessárias décadas para esse prestígio,
Foram necessárias décadas para esse status. Nós no último encontro na conferência falámos de status e de prestígio. Não foi? Ok. Foram necessárias décadas para isso tudo. E isso é tão legítimo. A técnica de escape do indivíduo do século XXI é muito mais complexa do que a técnica de escape do indivíduo medieval, que tinha a peste à direita, um rio com não sei quantas doenças à esquerda, a Igreja Católica na retaguarda, sabem como é que é a Igreja Católica, e, pois sempre na retaguarda, e nada à frente, porque não havia noção nem revolucionária, nem evolucionária, nem era estático. Portanto, escapar através de um chamado da consciência vertical era mais simples. Mas hoje nós temos estes continentes de conseguimentos e de províncias em que nós criamos forças legítimas e posicionamentos legítimos e coisas belas. É muito mais difícil dizer esse rosto no firmamento de nós próprios sai da frente porque eu quero passar a porta estreita. Então, um dos problemas legítimos e sérios que se põe ao homem contemporâneo é como organizar a sua mente com base na luz superior. Como organizar a sua mente com base na luz superior. Com base numa fonte de elegância conceptual que não lhe pode ser imposta, que não lhe pode ser quer dizer, não pode ser uma invasão, a luz nunca nos invade. Aquele antigo mantra católico, eu acho que ainda faz sentido. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi uma só palavra e serei salvo. Esse mantra ainda faz sentido, porque ele não entra assim de repente. Tu tens que encontrar o teu... Dizei uma só palavra e eu serei salvo. É o outro que diz. Ou seja, nós temos um problema mental para resolver. Esta mente pensante precisa de se encontrar com a luz. Assim. Ora, nós amamos a margem da nossa liberdade. Porque a nossa avó não a tinha. Porque o nosso avô não o tinha. Não sabemos que liberdades é que eles tinham, porque sabem como é que é. Mas nós temos esta noção de que eles eram muito tristes, tinham umas talas muito grandes e que viviam naquele mundo do José Lopes Ribeiro e da história do Vasco Santana, do Ribeirinho. Quem é que vive no mundo do Ribeirinho? Como é que tu conectas com o que manda a estar a viver no mundo do Ribeirinho? Vasco Santana, António Silva, Beatriz Costa é uma exceção. Estás assim, completamente fechado. E nós temos a sensação que as nossas gerações anteriores, quer dizer, o pó cultural sobre o qual nós caminhamos, é assim. E agora nós não. Nós somos assim e ainda somos assim e somos completamente assim. E agora dizemos coisas como quântica, reiki quântico magnificado, 3º grau, depois vem o 4º grau. Portanto, não, sabes? Pois, e o problema é que o que nós pensamos não importa. Não tem muito a ver com a Revolução Francesa, que eu acabei de dizer, pois não. O que nós pensamos não importa. O que somos pensados importa. E esta é a divisão entre opinião e intuição. A opinião é uma coleta de materiais à deriva.
não está enraizada no centro do ser. E é altamente matizada pela nossa biografia. Vocês imaginam-se a chegar ao centro da galáxia e ser recebidos pela Paula Rego? Porque a pintura dela é profundamente influenciada pela biografia dela, pela história pessoal dela, pelo seu caminho, pelos limites a que lhe foram impostos. E, entretanto, ela consegue algo sublime. É que ela consegue ser shakespeariana e universal na expressão dos problemas. Por isso é que ela é importante. Mas o que nós pensamos, o que nós achamos, as nossas opiniões, são constituídas de substância captada à deriva, na maior parte dos casos. E esse uso, essa capacidade de captar coisas à deriva, de as recombinar e as reenviar outra vez para o exterior, que é a atividade da mente pensante subjetiva e que é inteiramente bem-vinda, mas ela tem que ficar na retaguarda, mas ela é inteiramente bem-vinda. Essa atividade, essa coleta e esse remanejamento da substância mental sabes, é baralhar e tornar a dar. Essa atitude da mente precisa de dar lugar à mente e ao intelecto feminizados perante a força criadora do teu próprio ser central. A mente precisa de aprender a ser, peço desculpa, fiel, exato, fiel como a máquina fotográfica, é nesse sentido, porque as máquinas fotográficas têm uma característica, são muito passivas. Não são? A máquina fotográfica é mesmo passiva. Tu fotografas uma girafa e o que é que acontece? Está lá uma girafa. A máquina, coitadinha, parece que, olha, tem outra que está lá no mundo do, sabes, que não vê nada, não percebe nada, está completamente retro. Não, mas nós gostamos disso. Nós gostamos de máquinas fotográficas porque as máquinas não acrescentem muita coisa. Nós gostamos de ter o objeto e a máquina não ter opinião, certo? A máquina não ter esquema, exato, não ter. A máquina é passiva. Nós gostamos da passividade das máquinas fotográficas. Elas não inventam. Claro que depois vem Photoshop para alterar tudo, mas basicamente a máquina fotográfica tem algo muito mágico. Ela é feita com as leis da natureza, pelas leis da natureza. Está quieta. Ela é yógica, ela é jnana, ela é sábia na medida em que ela deixa entrar o real e depois o que ela devolve é o real. Claro que nós sabemos que é um real, que é um cristal de energia, a terceira dimensão, mas é o real. E as nossas mentes precisam de se transformar em máquinas fotográficas dos níveis superiores do nosso ser. Precisam de se desapaixonar de si próprias. O verdadeiro orgulho não é do self para com o self, nem é do indivíduo para consigo mesmo. O verdadeiro orgulho é esta noção de que a mente sabe o suficiente para recriar a realidade. Claro que discursos que degrinem a mente, estamos nós cansados. Já tivemos esses discursos no Portugal salazarista. Pensar? Não, nem pensar. Nem pensar em pensar. Já tivemos esse discurso no Portugal salazarista. Temos esse discurso neste liberalismo selvagem, capitalismo selvagem americano. Temos este discurso em toda a parte. Mas esse discurso do não pensar é o discurso do Iman, que está a tentar trazer a humanidade para um estado pré-mental, para um estado infantil. E o que a hierarquia está a tentar fazer é inaugurar uma etapa cristalina na mente, transformar as mentes dos seres humanos em máquinas fotográficas. O que é que está à espera de nós se nós sairmos da mente pela porta do fundo? A histeria. A histeria. Adjetivos descalibrados. Adjetivos descalibrados
que atraem mais. O que é um adjetivo descalibrado? Tu vês uma lagartixa e dizes que era um jacaré. Isso é descalibrar, é tu realmente não conseguires ser fiel à realidade. Nem aos factos, como um jornalista, nem aos sentimentos, como um poeta, daqueles lúcidos, que há o poeta lúcido, que é muito fiel aos sentimentos, nem às cores, como o Monet, que era só um olho. Mas que olho? Que olho é aquele? Esta noção não é minha, é do amigo dele, o Pissarro, que disse: Monet é só um olho, mas que olho? Nem à própria pasmo perante a exuberância do inconsciente, como no caso do Dali e assim sucessivamente. Não. Se vocês saem da mente pela porta dos fundos, vocês têm os Dobermans da superstição e da violência, têm as fúrias da histeria e têm os minotauros da bestialidade à nossa espera. A mente é a nossa grande amiga. Mas é só em relação ao passado. Mas é a nossa grande amiga. Mas é só em relação ao passado. Mas é a nossa grande amiga. Mas é só em relação ao... Está a ver? E a hierarquia precisa de indivíduos que estejam a sair da mente. Muito cuidado com esta noção. Não pela porta dos fundos, mas pela varanda, pela plataforma onde são lançados os planadores. Não tem nada a ver. E essa corrente de ar quente que está acima da nossa mente, é muito importante nós sentirmos calor acima da mente. Nós já sabemos que as pessoas sentem calor normalmente, mas calor acima da mente. Vocês sentem o que eu estou a dizer? Vocês têm esta combinação de calor-frio que vem de cima da mente? Este cone, madrepérola, néctar, nacarado, que está a receber, que recebe esta corrente de ar quente que vem do causal, da alma. Sentem o riso da criança que nós somos nesse plano? Uma criança mais antiga, porque sabem como é que é? Há coisas que vêm tanto do futuro que provavelmente, quer dizer, vêm tanto do futuro que provavelmente contém todo o passado, e que vêm tanto do passado que contém todo o futuro. Essa criança, ou seja, tem este cone, e este cone abre para uma corrente de ar quente, para um otimismo radical, para uma suspensão, para uma planância supraastral e supramental, plena de sentimento, quente. E quem está ali é uma criança. Então, quando nós dizemos que a mente tem que se transformar numa máquina fotográfica, que a mente que as pessoas precisam de fazer as pazes com a sua mente, que precisam de a organizar, de criar cristais com a mente. Nós sabemos, quando fazemos um diagrama, ou quando trabalhamos com um modelo, seja um modelo meteorológico, oceanográfico, ou um modelo psicológico, como é aquele que nós vamos hoje voltar a desenhar no quadro, quando se trabalha com um modelo, trabalha-se com falsidades e limites. Porque trabalha-se com a linguagem magnificada. Modelos dependem muito da linguagem. Mas acima, tens este cone, e lá em cima, um pouco acima da tua cabeça, há uma criança angélica. Podes chamar também de demoníaca, mas tens de ter muita pinta para chamar de demoníaca. Há essa criança, demoníaca no sentido socrático, há essa criança lá em cima que está à tua espera. Que és tu. Eu tenho saudades dessa criança. Os meus problemas não são nem sociais, nem económicos, nem ambientais, nem relacionais. Relacionais também são, porque... Mas, os meus problemas são... como é que eu me deixo captar por essa criança? Como é que eu volto a conseguir me deixar seduzir inteiramente por essa criança? Como é que eu me volto a encantar com essa criança?
porque o trágico do adulto é que ele tem que renunciar a todos os seus sonhos e depois ainda tem que continuar a sonhar, que é para a libido e a energia cósmica dentro dele não parar. É de loucos, ser adulto é uma coisa que é de loucos, não deseja ninguém. Percebo inteiramente as pessoas que se recusam a crescer, estou inteiramente do lado delas, exceto que depois tu tens de comparar o tóxico de não crescer com o tóxico de ser adulto e fazer uma escolha. Mas cuidado, porque ser adulto, eu percebo muito bem as pessoas que dizem crescer não obrigado. Porque ser adulto implica remanejar e redimensionar todos os sonhos dentro de nós. Ao ponto deles se tornarem pequenos. Ao ponto deles se tornarem incompatíveis com a realidade amadurecidamente percebida. E o resultado é cinismo, pessimismo, amargura, sarcasmo, competitividade, ansiedade existencial. Aquelas coisas que vocês conhecem. Isso é o resultado do ser adulto à força, que no fundo é o adulto que é possível no nosso mundo, porque é um mundo em que nós não temos pai suficiente e às vezes temos mãe a mais. E depois a mãe torna-se um pai e o pai quando aparece já é mãe. Sabem como é que é? Uma salada russa. E é um mundo em que nós ou não temos mãe suficiente e temos pai a mais, ou é um mundo em que o pai não está connosco durante o dia todo, ou um mundo em que a mãe também sai de casa. É um mundo em que a família não sabe, mas é propriedade das multinacionais. Ela não sabe, mas é. E, portanto, é um mundo que não promove, como nós temos visto, rituais de crescimento e clivagens de passagem sem retrocesso. Que é por isso que serve um grande ritual de iniciação. Os rituais de iniciação, como vocês imaginam, têm a ver com o crescimento de uma pessoa físico, filogenético, psicológico e espiritual. E têm que ferir a pessoa, têm que a quebrar, têm que humilhá-la num sentido superior do termo. Humilhação e iniciação têm tudo a ver. Ninguém gosta disto, não. Mas se vocês forem à África, vocês veem a função ritual da humilhação. O rapazinho tem que comer formigas. E é abandonado, e é gozado, e põe cinzas sobre a cabeça dele, e põe excrementos sobre a cabeça dele. Ele é humilhado de forma que aquilo que antigamente era a sua casca exterior quebre e um novo ser resplandecente nasce dentro dele. De qualquer forma, o termo humilhação é usado pelos antropólogos, não é por mim, eles é que usam esse termo. E nós não temos rituais de qualidade, nós não temos rituais que ajudem o indivíduo a destruir a bonequinha que ele foi. Não temos, ou temos. Eu lembro que os dois grandes rituais de passagem no homem contemporâneo, homem masculino, é o dia em que ele tira a carta de condução, o dia em que tem a primeira relação sexual, o dia em que termina a universidade e depois não acontece nada. Depois vem a reforma. Que é quando com a reforma ele começa a anotar mais vezes as funerárias lá na avenida. Antes nunca tinha dado por elas. Passava pela avenida e não via as funerárias. Depois da reforma está ali uma. Aquela é nova, aquela funerária. Como? E ninguém lhe diz que ele pode ser pai. E ninguém lhe diz que é depois disso que a sociedade mais precisa, que o mundo mais precisa dele. Estou a falar de rituais de passagem porque os rituais de passagem têm como função queimar quem tu eras, destruir a ponte de retrocesso, para não haver retrocesso à infância tipo Freud, e projetar-te com toda a dignidade num novo lugar para o ser. E quando esses rituais estão bem coordenados com uma sociedade, toda a sociedade reconhece. E essas clivagens de alta qualidade, sabem, é como dobrar uma folha de papel. Nós podemos dobrar uma folha de papel de uma forma trapalhona, que é o que a nossa sociedade faz, com o desenvolvimento psicológico das pessoas. As pessoas ouvem frases à pressa, tens que ser homem. O que é que raio é que aquilo quer dizer? Não percebi. Tens que ser... Agora és mãe, agora já não és uma menina, agora és mãe. Como? Sabes, é tudo muito trapalhão.
E depois da atrapalhada toda, a folha está dobrada, de facto, mas não está dobrada de maneira a que a psique, perante um choque, não começa a retroceder para a infância outra vez. E começa a apagar os rituais de iniciação e de passagem que teve. E tem uma nostalgia, por isso é que é muito fácil falar em imaturidade emocional. Claro, não há iniciação, como é que pode haver maturidade emocional? A iniciação está no polo oposto à imaturidade emocional. E então a consciência escorrega frequentemente, porque as clivagens não foram bem feitas, escorrega frequentemente para estágios anteriores da libido. Isto é Freud. Não tem nada a dizer, isto é Freud. E é real. Então, é muito difícil para nós que saímos da infância, relativa da Idade Média e que nos tornámos adolescentes e agora mal tivemos tempo para nos tornarmos adultos, isto é, para viver 3 ou 4 encarnações plenas na horizontal. É difícil para um indivíduo, nestas circunstâncias, ouvir falar em à frente há uma criança. À frente existe aquilo que vem depois da mente. Porque nós pensamos em depois da mente, as pessoas ficam a pensar num monge zen frente a uma parede branca. Não é? As pessoas pensam que depois da mente é não ter atividade mental. É ter assim uma espécie de crânio mentolado. Sabes? Imenso mentol dentro da cabeça. Está tudo muito fresco. Não há pensamentos. É mentol. As pessoas pensam que depois da mente é não organizar as ideias. As pessoas pensam que depois da mente é uma espécie de... Não vamos falar do esforço para não pensar, porque isso é ridículo. Mas as pessoas têm a sensação que depois da mente é uma espécie de truque oriental. Mas depois da mente é amor supramental. Como nós dissemos na conferência, é eu aprender a mamar, a sugar, a trazer para dentro da mente coisas que vêm de outro plano. É pelo poder de atração da vontade da minha evolução interior, eu saber trazer para dentro da mente as meta-ideias, para saber trazer para dentro da mente aqueles vórtices ígneos que estão no plano causal e que inspiram civilizações inteiras e não se vão embora. Não se vão embora. Pode haver uma razia deste mundo e eles continuam, esses vórtices, esses fusos sagitarianos de fogo, continuam lá vibrando para a inspiração daqueles que se puderem aproximar disso. E, portanto, depois da mente é uma atitude de ser criança depois da mente, não antes, depois. É uma abertura para todo um novo horizonte de ser, de significados e de energia. Quando vocês estão a trabalhar em algo que amam, não é algo que o indivíduo que, de uma forma caprichosa tem obsessão. Algo que ele ama. Por exemplo, eu não tenho obsessão por piano. Eu amo, eu gosto de piano, quer dizer, eu amo piano. Tenho outras opções, mas piano não tenho. É disso que eu estou a falar, piano. Quando tu estás a trabalhar em algo que tu amas, a partir ali de 20 minutos, a mente desaparece. Ela torna-se um sedimento, ela torna-se uma pulsão que está por trás da lâmpada do estar presente. Estar presente nas coisas é como uma lâmpada e a mente aquieta-se e fica ali dócil. É como se a pantera da mente ficasse de repente dócil. Porque a mente precisa de alimento. Ela tem fome. Ela precisa de um alimento que vem para além dela. Nós falámos disto nesta conferência. Ela precisa de receber algo que vem para além dela. E sabe o que é interessante? A palavra que se dá àquilo que vem para além da mente é a palavra doutrina.
Então vem com uma coisa estranha. Doutrina ou ortodoxia. Orto vertical, não é? 90 graus. Ortogonal. Doutrina, ortodoxia. Eu estou a usar estas palavras porque, claro que vêm aí outras no futuro, mas é aquilo que vem assim na vertical sobre a mente e que cura a mente. Toda a doutrina verdadeira, quer dizer, a doutrina cósmica, cura a mente. Se não der à mente uma paz quase sólida, se deixar a mente riscada, lixada, ansiosa, lixada mesmo no sentido antagonizada consigo mesma, neurotizada, excitada, multiplicada, quer dizer, se deixar a mente com aquela fome típica da mente que não foi alimentada, que é mais de pequenas coisas. Quer mais de pequenas coisas, mais coisas pequenas, muitas coisas pequenas. Se deixar a mente assim, não é uma verdadeira doutrina espiritual. Quando vocês estão perante uma verdadeira doutrina espiritual, a mente sabe, ao fim de um bocado, a mente começa a perceber. E o complemento da doutrina é a paz. Agora, podemos substituir a palavra doutrina, não é? Senão daqui a bocado começamos a vender camisas negras ali à saída. Como é que substituímos a palavra doutrina? Existe uma filosofia perene, sem princípio nem fim, e que não tem representante oficial, que é a mente cósmica dando-se o intelecto e a mente, o intelecto cósmico, Cristo, e a mente cósmica, Sofia, doando-se aos seres humanos. E esse intelecto tem tanta fome de nós quanto nós dele. Porque ele não está completo sem as humanidades dos planetas todos. Esse intelecto precisa se impregnar em nós e nós precisamos de o amar. A atitude mental é a atitude de ampliar a liberdade do potencial mental, racional, por contrastes, por uma coisa e o seu oposto, o que aumenta a excitação mental. E a atitude mental não tem fim e ela opõe-se à atitude ou posicionamento que nós temos vindo a chamar intelecto. O que é que dá paz à mente? O intelecto. Por isso é que vocês têm mentais que não se calam e intelectuais quietos e silenciosos. O que é que dá paz à nossa mente? O intelecto. E o que é o intelecto? O intelecto é essa parte brilhante do nosso ser interno, quer dizer, do nosso ser mental superior, em que toda a nossa atividade subjetiva começa a se verticalizar para receber o real. Então há aqui um postulado simples. Existe ou não real fora do que nós pensamos? Não estou a falar da realidade virtual, que é o cosmos inteiro, porque isso é óbvio que o cosmos é uma realidade virtual, que a nossa cabeça é um capacete de realidade virtual, que nós fomos programados e formatados para reconhecer esta realidade. Isso faz tudo parte daquela questão filosófica do Matrix e da alegoria da caverna. E está tudo bem. Isso faz parte disso. Não, nós estamos aqui a falar de a viagem continua ou não? Batemos no teto? O que é que há por trás da montanha? O que é que há para além das cordilheiras e das montanhas do nosso próprio ser? A viagem continua ou não? É possível chegar ali a um ponto e dizer, ok, é que só tens 3 posições. Abro-me, fecho-me, preciso de mais algum tempo. É o sim, não e o talvez. E a história está a funcionar como um guindastre e um servo-freio que está a levar camadas da população mundial para os limites da mente. E, nos limites da mente, são os intelectuais,
no sentido superior do termo. Claro que o termo intelectual foi transformado em mental outra vez, não sei por quem. Alguém conseguiu destruir esse termo. Mas intelecto é uma coisa acima da mente. Entre a mente e o causal, é o que faz a ligação. São os intelectuais que podem ajudar as pessoas a calar-se. Qualquer indivíduo que não tem um intelecto ágil e que te queira calar, é melhor ter cuidado. Não sei se me faço entender. Ele está a tentar mais um opiáceo. E quando esses intelectuais nos ajudarem a todos a silenciar a mente, então tu dentro de ti podes abrir para esse lago de luz que está mesmo acima de nós, esse amplexo, esse lago de luz, onde existe, garanto, uma criança lindíssima, com nível de trauma zero, não encantatória, e que tem o poder elétrico, iniciático e hierofânico de nos renovar completamente. E esse é o teu Cristo interno. Agora vamos tirar Cristo. Sofia interna. Vamos tirar Cristo e Sofia. É o pulsante entre os princípios e os fins, entre as causas e os efeitos, entre o alfa e o ômega. Agora vamos tirar isto tudo. Esse que pulsa dentro de ti, essa criança iminente, eternamente alegre, e acho que é isso que a doutrinação ocidental quer dizer quando tu só chegas lá como criança. Essa criança que está aí nos níveis superiores do nosso ser, a brincar, ela já está a brincar. Agora, essa criança, ela é como um nervo óptico entre o olho e todas as coisas. O grande olho e todas. Ele é o nervo óptico. Ela faz a ligação entre o mundo e o infinito.